Olá, bora mergulhar de cabeça num universo que é fascinante e vamos combinar, bem complexo. A estrutura dos esportes universitários lá nos Estados Unidos. É um mundo que movimenta paixões, muitas carreiras e, claro, muito, mas muito dinheiro. Então vamos lá desvendar isso juntos. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa, né? Como é que essa máquina gigantesca, que movimenta bilhões e que bate de frente com ligas profissionais em audiência e receita, realmente funciona? Como as peças se encaixam? É isso que a gente vai descobrir. Bom, para começar, a gente precisa delimitar o nosso campo. É fundamental entender que, apesar de esporte universitário existir em vários lugares do mundo, A verdade é que o modelo americano é tão gigante, tão dominante, que ele acaba sendo o nosso foco principal. Não tem como ser diferente. É lá que essa indústria virou uma coisa única, sem comparação. Ok, então como é que essa coisa toda se organiza? Para entender a máquina, a gente precisa olhar a arquitetura dela, a planta baixa. E vamos começar pelo topo da pirâmide, pela estrutura de governança. e essa pirâmide tem uma hierarquia bem clara, sabe? É de cima para baixo. Lá no topo, a gente tem os órgãos reguladores, que são quem cria as regras e fiscaliza todo mundo. No meio do caminho, vem as conferências, que são os grupos de faculdades que competem entre si. E na base de tudo, as instituições, ou seja, as próprias universidades. Existem vários órgãos que cuidam do atletismo universitário, mas, sejamos sinceros, um nome domina tudo: a NCAA, a National Collegiate Athletic Association. Ela sozinha supervisiona mais de 1000 faculdades. É o verdadeiro centro de todo esse universo. E o mais interessante da NCW é que ela não é uma coisa só, um bloco único. Vamos dar um zoom para entender a estrutura interna dela, porque ela é dividida em 3 níveis bem diferentes um do outro. E as diferenças entre as divisões, olha, são gigantescas e mostram filosofias bem distintas. A divisão 1 é o topo do topo, bolsa de estudo completa, foco total em competição de altíssimo nível, é o esporte como entretenimento, um show. A divisão 2 já tenta um equilíbrio, sabe? Oferece bolsas parciais e valoriza a parte acadêmica. Agora, a divisão 3, essa é quase um resgate das origens. Não tem bolsa atlética nenhuma e o foco é 100% na experiência do estudante atleta. E só para ter uma ideia da dimensão da divisão I, pense num estádio de futebol americano com mais de 100 mil pessoas. É um jogo universitário. Esse é o tipo de público e de receita que explica o poder e a atenção que essa divisão atrai. É impressionante. Certo. Vamos descer mais um degrau nessa nossa pirâmide para ver como as escolas se agrupam dentro de cada divisão. Agora a gente chega nas conferências e nas instituições. O que é uma conferência, então? Pensa num clube. É basicamente isso. Uma associação de universidades que se juntam para competir umas com as outras. Geralmente elas são da mesma região e são essas conferências que negociam contratos de TV bilionários e que alimentam aquelas rivalidades históricas que passam de geração em geração. Um exemplo clássico para isso ficar bem concreto é a famosa conferência Big Ten. Dentro dela, a gente tem potências como Michigan, Indiana e Nebraska. Elas se enfrentam todo ano, seguindo as mesmas regras da conferência e, claro, da NCCA. E agora o nosso zoom final. A gente vai entrar numa dessas faculdades e dissecar a anatomia de um departamento atlético, que é o coração de toda a operação. De forma bem simples, um departamento atlético se divide em 2 grandes braços, e os 2 respondem ao diretor de atletismo. De um lado, as relações internas, que cuidam do dia a dia, a grana, as regras, as instalações. Do outro, as relações externas, que é o lado que fala com o público, marketing, venda de ingresso, patrocínio e uma coisa super importante chamada captação de recursos. Com essa estrutura toda na cabeça, a gente consegue falar de carreiras. E aqui vamos focar em 2 áreas que são bem únicas e super importantes nesse ambiente de esporte universitário. A primeira é a captação de recursos, o tal do fundraising. Isso é fundamental, porque todo departamento atlético universitário é uma organização sem fins lucrativos. Eles precisam de doações de ex-alunos e torcedores para tudo, para pagar bolsa de estudo, para construir estádio novo, para tudo mesmo. E a escala disso é simplesmente absurda. Alguns dos maiores departamentos da Divisão I chegam a arrecadar mais de 100 milhões de dólares por ano, só em doações. É uma operação financeira gigantesca. A segunda área super específica é a de compliance. Pensa nela como se fosse a polícia interna do departamento. É o setor que garante que todo mundo ali, dos técnicos aos diretores, esteja andando na linha, seguindo à risca o livro de regras da NCAA e da sua conferência. E por que isso é tão vital? Porque, de novo, com tanta grana e prestígio em jogo na Divisão 1, a tentação de quebrar as regras para levar vantagem é enorme. O compliance existe para impedir, por exemplo, que um técnico ofereça dinheiro por fora para um atleta de ensino médio vir para a faculdade dele.
Esse tipo de coisa é uma violação gravíssima e pode destruir a reputação de uma universidade. Mas é importante deixar uma coisa clara. Essa estrutura toda, com departamentos enormes e super especializados, é uma realidade da divisão I. Nas outras divisões, o cenário é bem diferente. Os departamentos são menores e os administradores são verdadeiros faz-tudo. Uma pessoa só pode cuidar das finanças, do marketing e do compliance, tudo ao mesmo tempo. E depois de percorrer essa estrutura toda de cima a baixo, a gente chega na grande questão que paira no ar. A pergunta de $1 milhão. Qual é o futuro do conceito de atleta amador dentro de uma indústria multibilionária? Essa é a grande tensão que vai definir o futuro do esporte universitário.